E daí eu comecei no esporte e o esporte foi me tomando muito tempo. Então foi meio natural, assim. Totalmente. Eu digo quase que a esgrima que me escolheu. Porque ela foi me puxando, ela foi me levando sempre a querer mais. E às vezes eu não tava pronta para aquilo e eu ia do jeito que tava, com insegurança, com medo, com dor. Só vai, sabe? Porque o teu melhor é estar ali e naquele momento se destacar, naquele momento fazer a diferença da forma como você tá. Porque nem sempre não, mas quase nunca você vai chegar da melhor forma possível. Você vai chegar, às vezes, tipo, derrotado, acabado, cansado por tudo que você fez. E vai ser dessa forma que vai ser o teu melhor. Você estando ali e ganhando o que você consegue tirar de melhor daquela situação. E foi com 15 anos, eu tava treinando no Brasil ainda. Eu fui pro meu primeiro mundial adulto, que já foi um perrengue pra Com conseguir. 15 anos. É. Com 15 anos eu fui pro meu primeiro mundial adulto. E eu tava como sexta do ranking brasileiro adulto. E são só as 4 primeiras que vão. Só que o Brasil só convocou 1 ou 2 atletas pagando. E era na Turquia, em Antalya. E as outras atletas, tipo, tinham 2 ou 3, eu acho, que tinham se inscrito pra ir, e as outras não. E daí minha mãe falou, não, eu tenho a condição, eu quero que a minha filha possa participar dessa competição se não tiver outra atleta, se a vaga estiver livre e não tiver outra atleta. E daí o meu técnico na ocasião, ele falou, não, ela é muito nova, ela vai lá pra nada, não vai conseguir fazer resultado, não tem porquê ela ir, não tem porquê, ela é muito nova pra isso. Minha mãe falou, cara, se surgiu essa oportunidade, se minha filha tá na boca do gol, por que a gente não pode chutar a bola e tentar colocar, entendeu? Uau, cara, como faz diferença isso, né? Uma Não, postura olha o dessa, que né? aconteceu. A gente foi, brigou com o técnico, que hoje em dia, tipo, é uma das pessoas que eu peguei próximo, assim, virou meu técnico de novo. Então, assim, a vida dá voltas. Mas na época a gente brigou com ele, minha mãe ficou assim, não acredito, a gente tem essa oportunidade. Eu tô te falando que eu posso levar minha filha pra ir pro Mundial, disputar com as melhores do mundo. Ela vai aprender muito. No pior das Não, hipóteses. entendeu? Que é melhor. Mas tudo bem. E daí a gente ligou pro presidente da federação, que ligou pro presidente da confederação. E aí, em cima da hora, teve que ligar pro presidente da Federação Internacional para tentar autorizar, porque já tinha. O tempo já tinha passado de inscrição. Conseguimos. Fomos eu e minha mãe para Antalya, na Turquia. Tinha Uau. 15 anos. Para esse Mundial adulto. Eu era, acho que, a atleta mais jovem da competição. Mais novinha. E daí lá, assim, 2, 3 dias depois que a gente tava, saiu na TV que a Olimpíada de 2016 seria sediada no Rio de Janeiro. E eu nem sabia nessa época que era Olimpíada, pra falar bem a verdade, como eu te falei antes. Mas eu já tava em um mundial, imagina, né? Agora é um passo, né, pra Olimpíada, né? Exato. E daí eu via todo mundo comemorando. Nossa, os brasileiros estavam chorando. Te juro, tinha técnico chorando. E eu fiquei pensando, nossa, mas por que isso, né? Eu não tinha essa noção, não sabia o que era esse mundo. E daí me explicaram, poxa, se o Brasil tá sediando uma Olimpíada, quer dizer que a gente vai ter vagas. Para um atleta da esgrima conseguir classificar para uma Olimpíada é quase impossível, é muito difícil, não, a gente não tem essa tradição. Então foi aí que eu comecei a entender um pouco mais desse universo. E a minha mãe, ela olhou e falou para mim, nossa, Amanda, você tá com 15 anos. A gente vai ter uma Olimpíada em 2016, isso era 2009. Em 2016 a gente vai ter uma Olimpíada em casa. Você ainda vai ser nova, você tá com 21, 22 anos. Por que você não tenta esse sonho? Ah, sua mãe meio que foi te conduzindo, assim. Eu já queria ser, assim, eu falava, putz, tô indo bem. E todo mundo falava, no Brasil, se você ficar no Brasil, você não vai conseguir atingir um alto rendimento lá reconhecido mundialmente. Então eu já pensava, eu quero sair do país, quero treinar fora, quero voltar pra Itália. Porque eu já tinha morado lá, já tinha meus amigos, tinha minha família, tinha minha casa, tinha várias coisas lá. Então era muito mais fácil. Mas a minha mãe não queria voltar pra Itália. Então isso já tava um pouco dificultando a minha ida pra lá, né? E daí a gente foi conversando com as pessoas e tudo mais. E minha mãe falou, olha, você é muito nova, você pode tentar esse sonho. Se você quiser fazer qualquer outra coisa depois dos 21, 22, você vai ter tempo. Uma Olimpíada em casa é agora, você nunca mais vai ver. Talvez nem os teus netos, bisnetos vão ver uma Olimpíada de novo no Rio de Janeiro. Cara, é verdade. Então, assim, ou você entra no barco, ou você espera, sei lá, nunca mais ver o barco, entendeu? Esse barco nunca mais vai passar, talvez, na tua vida. Cara, e com 15 anos você tem que tomar uma decisão dessa. É. Você lembra o que você sentiu? Se foi difícil, se foi... Eu acho que quando você é tão nova assim, você
não sabe ainda todas as consequências das tuas decisões. Você meio que vai pelo que Você parece ser mais legal, né? Você acha que as coisas são mais naturais. Sabe, tipo, quando você é criança, alguém fala pra você, vamos pro outro lado do mundo? Ou vamos aqui pra esquina? Você Mesma não coisa. tem muito essa noção, sabe? Vamos! Você confia, você pega na mão de quem é adulto, que já viveu, você vai. E a minha mãe, ela faz as coisas parecerem muito fáceis. É algo incrível, ela tem esse dom. Todo mundo que passa do lado dela, por um instante que seja, se sente mais forte, se sente mais confiante. Assim, ela tem esse dom mesmo. E daí ela chegou e falou, vamos tentar aí, vamos começar a perguntar para as pessoas. A gente começou a conversar com um, com outro. Falaram, tem um técnico que é muito bom, que é considerado um dos melhores técnicos do mundo, Daniel Levavasseur. Ele treina na França. Vamos conversar com ele. E a minha mãe falou, se for na França, dependendo, se for em Paris de preferência, eu até aceito. Era o sonho da vida da minha mãe morar na França. E daí ela não queria ir pra Itália, né? Então a gente foi conversar com esse técnico e ele falou, olha, você é bem novinha, você tem 15 anos, você não pode vir morar aqui sozinha e você precisa fazer um teste de pelo menos um mês aqui pra eu saber se você tem as condições de ser uma atleta de alto rendimento. Mas óbvio que para ele também era interessante ter uma atleta que tinha, entre aspas, uma vaga quase garantida para ir para a Olimpíada. Porque ele pensou, eu tenho 7 anos para treinar essa atleta. Para estar entre as melhores do Brasil para conseguir. Porque a gente já tinha, a equipe do Brasil, bem dizer, já tinha vaga garantida para a Olimpíada. Então, querendo ou não, para ele também, ter uma atleta classificada para a Olimpíada quer dizer que ele também já tem um passe para a Olimpíada. Mesmo ele sendo um dos melhores do mundo, quem não quer ter uma atleta na Olimpíada, Garantido. né? Tá, mas é isso depois do Mundial. Não, isso a gente conversando no Mundial, né? Durante o Mundial. Durante o Mundial. Daí ele veio me ver um pouquinho, ele não me conhecia ainda. Falou, venha pra França fazer esse teste, né? Isso era agosto de 2009. A gente conversou com a minha mãe e falou, e aí, vamos, não vamos? Vamos. E o pai do meu irmão morava na Itália. E a gente tava morando no Brasil, eles eram separados. Então, assim, ir pra França também não era só uma questão. Era o sonho da minha mãe, era o meu sonho de treinar com um dos melhores do mundo. E também o meu irmão ia estar mais próximo do pai dele. Então, assim, meio que juntou o útil ao agradável. Exato. Em dezembro de 2009, estava eu, minha mãe e meu irmão, com 21 malas, indo pra Paris. Sem hotel, sem saber falar, sem banco aberto, sem carro, sem nada. Simplesmente... E o sonho. 21 malas e um sonho. Exato. Simplesmente vamos morar na França com o sonho dos 3 juntos, sabe? A gente... o meu irmão tava fazendo um pouquinho de... Porque eu ia continuar estudando online. Então, eu não tinha realmente essa necessidade de aprender o francês. O meu irmão, ele já tinha essa necessidade porque ele ia fazer escola lá. Ele tem 6 anos a menos do que eu. Eu aprendi uma frase. A frase era... Je m'appelle Amanda, j'ai 15 ans, je viens de Curitiba... Et je suis ici pour m'entraîner avec Daniel Levavasseur pour les Jeux Olympiques de Rio. Mais je ne parle pas français. Então era o meu nome, quantos anos eu tenho, de onde eu venho. Curitiba, vou treinar para a Olimpíada do Rio. Exato, mas eu não falo francês. Essa era a frase que eu sabia. Então eu cheguei o primeiro dia lá, a gente chegou com as 21 malas. À noite a gente pegou um hotel lá próximo, que a gente encontrou na hora. No dia seguinte de manhã, à tarde, na verdade, eu fui procurar esse técnico, que eu tinha o endereço dele. O meu avô, que falava um pouquinho de francês, porque ele só fala francês, tinha trocado uns e-mails com ele. Pouca coisa. E ele passou o endereço, falou mais ou menos os horários que ele treinava. Eu falei, chega aí. É tipo, nada, nenhum compromisso muito... Nada. A minha mãe só falou, nega, se vira, porque a gente não vai ficar aqui só um mês. Você tem que passar nesse teste. Sabe? Tipo, foi assim. Com 15 anos. A minha mãe é louca. E daí a gente chegou... Eu entrei nessa sala com o enderecinho e a minha única frase. E daí eles foram, tipo assim, eu falo, não, je ne parle pas français. E eles só, então, apontando pra onde que eu tinha que ir. Cheguei lá, e esse professor que tava lá, que era um outro professor, falou em inglês comigo, o horário desse professor é só de manhã, agora à tarde é outra aula, outra coisa. Então, mais um dia, no outro dia que eu fui chegar lá de manhã. E daí, quando eu cheguei, a gente conversou um pouco com ele, explicou a nossa situação... E tudo mais, que a minha mãe ia procurar uma casa pra gente morar, sabe? Ia começar uma vida do zero. E daí ele falou, não, então vem morar na minha casa. Fica um mês aqui comigo pra gente fazer esse teste. E foi assim. Cheguei lá, na primeira semana, fui morar na casa do meu técnico, que eu nem conhecia.
E fiquei um mês morando com ele, tanto que a minha mãe tava comprando uma casa, comprando um carro, abrindo uma conta no banco. E foi assim que esse meu sonho pra ir pra Olimpíada de 2016 Começou. começou.